Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora, coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Há alguns meses, passei por um término devastador com a garota com quem eu sonhava me casar. Eu não fazia ideia do pesadelo que me esperava quando finalmente conseguisse seguir em frente. Ela simplesmente me largou por outro cara, como se eu não valesse nada. O término me pegou de surpresa total e demorei muito para aceitar. Eu nem consigo contar quantas mensagens mandei para ela, implorando para me aceitar de volta. Passei pela rotina clássica. Ficar ouvindo música triste e chorar igual adolescente. Quando cansei disso, entrei na fase da raiva e todo o resto. Depois de 9 meses, percebi que não conseguia nem lembrar a última vez que tinha pensado nela. Imaginei que finalmente tinha superado essa perda, e isso só podia significar uma coisa. Era hora de voltar à pista. Para minha surpresa, não demorei muito. Estava solteiro havia poucos dias, quando reparei numa garota bonita numa cafeteria. Ela estava sentada sozinha, e perguntei se podia sentar com ela. A partir dali, as coisas fluíram naturalmente. Quando saí de lá, tinha um encontro marcado para jantar e uma dose gigante de confiança. Infelizmente, essa garota desmarcou o encontro em cima da hora. Percebi que talvez estivesse forçando demais a barra e decidi deixar as coisas fluírem naturalmente. Então, foquei no meu trabalho. Cerca de 2 meses depois, uma garota com quem eu trabalhava me chamou para sair e aceitei. Ela era bonita, da minha idade e muito inteligente. Tudo o que fazia dela areia demais para o meu caminhãozinho. Mas aceitei mesmo assim. Esse encontro acabou virando um relacionamento sério. Assim que começamos a passar os fins de semana no apartamento um do outro, comecei a acreditar que a gente podia ter um futuro junto. Finalmente, podia mudar meu status para em um relacionamento no Facebook. Mas eu mal sabia que esse pequeno detalhe, aparentemente insignificante, ia abrir uma caixa enorme de problemas que dura até hoje. Pouco depois de atualizar minha página, recebi uma mensagem que nunca imaginei que fosse ver. Era da minha ex. Tive que ler várias vezes para ter certeza de que não estava vendo coisas. Não fazia o menor sentido. A gente tinha namorado por quase 3 anos quando ela me disse que tinha se apaixonado por outro cara. Eu achava que nosso relacionamento era sólido, mas descobri que ela já estava com um pé fora havia tempo. Depois de alguns dias, descobri pelas redes sociais que ela planejava casar com o cara por quem tinha me largado. Mas agora ela estava ali, me pedindo para aceitar ela de volta. A situação me deixou num pequeno dilema. A resposta devia ser simples, mas a mensagem dela tinha desenterrado sentimentos que eu achava que estavam mortos e enterrados para sempre. Durante meses, eu tinha implorado por essa chance, mas agora tudo era diferente. Uma parte de mim queria aceitar, mas depois de avaliar honestamente minha situação no amor, sabia que não podia. Os sentimentos de outra pessoa estavam em jogo. E Carla, minha namorada, não tinha feito nada para merecer esse tipo de tratamento. Dei um não bem direto para minha ex e deixei por isso mesmo. Imaginei que ela seguiria em frente com o outro cara e eu estaria livre para viver como quisesse. Essa talvez tenha sido a suposição mais estúpida que já fiz na vida. Menos de uma semana depois, chegou uma segunda mensagem. Essa não era gentil e carinhosa como a primeira. Ela estava com raiva. A ideia de que eu não ia aceitar ela de volta nunca deve ter passado pela cabeça dela. E foi aí que percebi a conexão, minha atualização de relacionamento com a oferta dela para voltarmos. Isso tornou muito mais fácil dizer não. Não faço ideia do que aconteceu entre ela e o noivo dela. E não me importo. Estava convencido de que, se eu não tivesse postado que tinha uma nova namorada, ela nunca teria entrado em contato comigo. Esse tipo de vingança me dá nojo e me faz sentir aliviado de ter me afastado dela quando me afastei. Agi como se nunca tivesse recebido a mensagem dela.
Era óbvio que ela buscava atenção, e eu não ia dar essa atenção para ela. Pensando bem, provavelmente não devia nem ter respondido à primeira mensagem. Ainda tinha a esperança de que, com o tempo, ela seguisse em frente. Mas quando fui sair para o trabalho e vi os arranhões de chave dos dois lados do meu carro, parei de brincar. Liguei imediatamente para a polícia e fiz um boletim de ocorrência. Sabia que eles não podiam fazer nada sem provas. Só queria estabelecer um padrão, caso o assédio continuasse. Não tive que esperar muito. Carla teve uma pedra jogada no para-brisa dela. Fiz outro boletim de ocorrência. Fiquei com medo de que esse fosse o momento em que Carla decidiria me largar. Mas ela ficou do meu lado até hoje. O que tinha acontecido até agora não era nada comparado com o último ataque de raiva dela. Na quinta-feira da semana passada, eu e Carla estávamos jogando um jogo online quando ouvimos uma batida forte na porta da frente. Corri para abrir. O que encontrei lá foi um grupo de 8 a 10 policiais fortemente armados. Os policiais me explicaram que tinham recebido um trote criminoso, uma falsa denúncia grave sobre mim. Tenho que admitir que eles foram bem calmos e pediram permissão para revistar o apartamento. Disse que sim, e o oficial no comando me informou que tinham recebido uma ligação, afirmando que eu estava mantendo Carla sob a mira de uma arma e que tinha a intenção de matá-la e depois me matar. Isso seria bem difícil, já que nem sequer tenho uma arma. Os policiais terminaram a revista rapidamente e disse a eles quem eu achava que tinha feito a ligação. Eles anotaram toda a informação e foram embora. Até hoje, não soube de mais nada da investigação. Se conseguirem provar que foi ela que esteve por trás da ligação, ela vai enfrentar consequências legais bem graves. Muitos jovens acham que isso não é grande coisa. Garanto para vocês que ter 10 fuzis apontados para sua cara não tem graça nenhuma. Tem pessoas que já morreram por causa desse tipo de trote criminoso, e saber o quão perto cheguei de morrer me deixa muito mal, de verdade. Enquanto a gente não tiver notícias da polícia, não posso contar mais nada para vocês. Espero do fundo do coração que ela seja punida e que nunca mais volte a me perturbar. Vou postar qualquer atualização importante no caso, se tiver alguma. Até lá, só peço que me desejem sorte, porque tem uma sensação no meu peito que não me deixa mentir. Essa loucura toda está longe de acabar. Minha irmã cometeu um erro terrível que custou a vida de um homem e a liberdade dela. Ela me pediu para compartilhar este relato que escreveu na prisão, para que outras mulheres não cometam o mesmo erro. O que vem a seguir são as palavras dela. Eu passei a maior parte da minha vida buscando a autodestruição. Desde os 14 anos até alguns anos atrás, eu bebia diariamente e ficava com qualquer homem que eu quisesse. Eu perdi minha autoestima e meu respeito muito cedo. Depois que algo horrível aconteceu comigo aos 14 anos, eu já não me importava se vivia ou morria. Pouco depois, comecei a beber e a fumar. Não adiantava muito para suprimir a dor, mas pelo menos faziam alguma coisa. Minha experiência com garotos também começou nessa época. Rapidamente, eu ganhei uma reputação na cidade e usei isso para conseguir o que eu queria. Naturalmente, meu comportamento não ajudava na escola. E aos 16 anos, eu abandonei tudo de vez. Embora eu tenha conseguido fazer o supletivo alguns anos depois. E isso só porque eu não conseguia encontrar trabalho sem ele. Esse estilo de vida continuou pelo resto da minha adolescência e meus 20 e poucos anos. Era uma existência vazia. Às vezes, eu morava sozinha. Outras vezes, eu me envolvia com uma longa lista de otários. Perto do meu 29º aniversário, eu acabei me juntando com um cara. Eu não lembro quem convenceu quem a fazer isso, e acho que agora isso não importa mais. Nós dois éramos clientes frequentes do mesmo bar, e depois de uma noite muito longa de bebedeira, decidimos ir morar juntos, e assim fizemos. No começo, nada mudou de verdade. Quando não estávamos trabalhando, estávamos bebendo.
Os primeiros problemas surgiram depois de 1 ano dessa união. Eu descobri que estava grávida e soube que teria que parar de beber. Foi um momento difícil para mim, e meu companheiro não ficou nada feliz por perder sua companheira de bar. Quando nossa filha nasceu prematura e com baixo peso, eu me senti angustiada e voltei a beber pesado, como sempre. Eu percebi que meu corpo estava tão prejudicado pelos anos de bebida que eu não pude fornecer o que ela precisava para crescer. Eu gostaria de poder dizer que fui uma ótima mãe, mas tudo aquilo me sobrecarregava. Se eu não viesse de uma família amorosa que estava disposta a cuidar dela quando eu pedia, as coisas poderiam não ter saído bem para ela. Eu permaneci nesse estado por quase mais 1 ano, até que pouco a pouco consegui sair daquilo. Aquele estilo de vida tinha influenciado muito nos problemas de saúde da minha filha, e eu não queria que aquilo acontecesse de novo. Essa mudança veio bem a tempo. Pouco tempo depois eu engravidei de novo. Dessa vez eu comi muito melhor e fiz tudo o que o médico recomendou. Como antes, Roberto, meu companheiro, não estava feliz. Os comentários desagradáveis dele sobre as filhas começaram a piorar. Eu comecei a pensar em deixá-lo quando nossa segunda filha nasceu. Roberto esperava que eu voltasse a beber, mas eu não voltei. Nossa nova filha era saudável e forte, e isso fez Roberto odiá-las ainda mais. As coisas chegaram a um ponto crítico quando, uma noite, ele chegou bêbado em casa e acordou o bebê. Eu pedi para ele ficar quieto, mas isso piorou as coisas. Em um certo momento, eu pensei que ele ia me bater. Então eu soube que era hora de ir embora. Peguei as meninas e fui para a casa dos meus pais. Só depois que estava segura, lá é que liguei para ele e disse que tínhamos terminado. Ele ficou com muita raiva e culpou as meninas pelo fracasso da nossa relação. Eu fiz todo o possível para começar uma nova vida. Roberto também não facilitou as coisas para mim. Ele não parava de me ligar, implorando para eu voltar, e mais de uma vez apareceu na casa dos meus pais. Uma noite, eu cometi o erro de sair para falar com ele, e ele aproveitou a oportunidade para tentar me sequestrar. Ele tentou me empurrar para dentro do carro, mas consegui me soltar e correr antes que ele conseguisse me fechar lá dentro. Eu chamei a polícia e ele foi preso. Deram uma medida protetiva contra ele, e ele foi solto pagando fiança. Naquela altura, eu estava apavorada, não só pela minha própria segurança, mas também pela segurança dos meus pais e das minhas filhas. Roberto tinha ameaçado todos eles. Foi então que eu saí e comprei uma pistola. Eu nunca tinha disparado uma arma antes, mas meu pai tinha servido na Marinha. Ele me ensinou todos os macetes de se ter uma arma. Eu me tornei uma boa atiradora. Eu continuo sustentando até hoje que comprar a arma não foi um erro. O que foi errado foi o que eu decidi fazer com ela. Nas semanas seguintes, várias vezes eu vi Roberto passar de carro em frente à casa. Costumava ser de madrugada, normalmente depois que os bares fechavam. Eu estava convencida de que ele ia entrar à força e sequestrar ou matar minha família e a mim. E eu não ia permitir que isso acontecesse. Em uma dessas noites, ele estava estacionado do outro lado da rua. Eu fui ao cofre de armas e peguei minha 9mm. Saí de casa e atravessei rapidamente a rua em direção ao carro dele e levantei a pistola. Suas últimas palavras foram: "Você não tem coragem." Eu atirei várias vezes nele. Ele morreu. Um grande problema havia sido resolvido, mas outro, ainda maior, me esperava logo ali. Fui presa naquela noite e passei alguns dias na cadeia até sair pagando fiança. Pouca gente poderia dizer que o que eu fiz foi um caso claro de legítima defesa. Eu não tinha planejado aquilo, mas eu sabia que não estava sob uma ameaça imediata. Eu não vou me alongar mais. Graças aos esforços dos meus advogados e ao extenso histórico de Roberto, dentro e fora da nossa relação, fui condenada por homicídio privilegiado em vez de assassinato e sentenciada a 8 anos.
Do jeito que as coisas estão agora, eu cumpri quase 5 anos e provavelmente sairei em liberdade condicional em algum momento de 2026. Eu sinto muito pelo que fiz naquela noite, mas é um pouco mais complicado do que vocês podem pensar. Eu fico feliz que Roberto tenha morrido, mas eu percebi que o que eu fiz foi egoísta e de visão curta. Minhas filhas não só têm que crescer sabendo que o pai delas morreu nas mãos da mãe, mas também devem passar pelo menos 6 anos sem um dos pais. Felizmente, meus pais conseguiram a guarda delas enquanto estou presa. Mas eu não acho que nada possa substituir um pai ou mãe de verdade. Ou melhor ainda, ambos os pais na vida de uma criança. Sei que muitas de vocês vivem situações parecidas ou até piores que a minha. Eu sei que já pensaram em fazer o que eu fiz, mas eu imploro, não façam. Mesmo que pareça a única saída, existem outras alternativas. No dia em que decidi fazer justiça com as próprias mãos, transformei meu problema em tragédia de muita gente. Minhas filhas perderam o pai e a mãe de uma vez só. Meus pais, que já eram idosos, tiveram que criar 2 crianças pequenas. E eu perdi anos preciosos que nunca vou recuperar. Por favor, pensem nas pessoas que amam vocês. Pensem nas crianças. Busquem ajuda. Denunciem. Saiam de casa, mas não tirem uma vida. O preço é alto demais. E não são só vocês que vão pagar. Eu conhecia Sandro desde os tempos de colégio. Ele era amigo do meu irmão, mas nós nunca tínhamos conversado direito até os meus 24 anos. E no começo era só isso. Nós éramos só mais 2 pessoas dentro de um grupo de amigos que saía junto. Eu achava ele bonito, mas não fazia ideia do que ele pensava de mim. Quanto mais tempo a gente passava junto, mais íntima nossa relação ficava. Finalmente, num encontro do grupo, a gente ficou sozinho e a natureza seguiu seu curso. A gente era tipo um casal de velhinhos. Ele dirigia meu carro, ele pagava a gasolina. Quando o carro dele quebrou definitivamente, depois de 1 ano juntos, ele passou a usar o meu para ir e voltar do trabalho. Olhando para trás, era uma relação bem tradicional, quase um casamento, mas tinha um grande problema. Sandro tinha deixado claro que não via sentido em casamento. Eu disse para ele que eu queria me casar antes dos 30. Eu esperava que ele mudasse de ideia antes disso. A gente tinha tempo, então eu não fiquei pensando muito nisso. Quando você é jovem, você acha que tem todo o tempo do mundo. 6 anos se passaram. Sandro e eu já tínhamos morado juntos em 2 cidades diferentes. Ele ganhava muito dinheiro. E eu era a dona de casa obediente, mas sem aliança. Eu passava muito tempo à tarde conversando com pessoas da nossa região. Comecei a fazer amigos e a sair sem Sandro. Ele não gostava, mas eu não me importava. A relação mal se mantinha de pé naquele ponto. Na prática, a gente vivia 2 vidas separadas. Finalmente, chegou a hora de terminar o relacionamento. E Sandro aceitou muito bem. Ficou decidido que eu ficaria com o apartamento e com o nosso gato, o Nick. Sandro se mudou para um lugar menor, mais perto do trabalho dele. No último dia em que ele esteve no apartamento, ele deixou as chaves, me deu um abraço e desejou boa sorte. Foi muito mais tranquilo do que qualquer outro término que eu tive. Eu estava ansiosa para começar uma nova fase na minha vida, mas sem a renda de Sandro, eu precisava trabalhar, e muito. Durante o relacionamento, eu mal trabalhava, então agora, normalmente, eu não voltava para casa até tarde da noite. Aconteceu algumas vezes de eu encontrar coisas num lugar diferente de onde eu lembrava ter deixado. Pensei que era só porque eu estava exausta e não dei importância. Quando eu não estava trabalhando, eu saía com amigos, ou tinha um encontro ou outro de vez em quando. Durante esse tempo, uma coisa estranha começou a acontecer. Em mais de uma noite de fim de semana, Sandro estava, por coincidência, no mesmo lugar que eu. Era estranho, porque Sandro sempre foi muito caseiro. Ele saía em ocasiões especiais, tipo quando a banda favorita dele ia tocar, mas isso era raro.
Eu comentei isso com ele uma vez, e ele disse que ficava entediado sentado em casa sozinho. Fazia sentido, e eu aceitei, apesar de saber que ele não era do tipo que ficava entediado fácil. Acho que, depois de um tempo, eu me acostumei. A gente se cumprimentava de longe, do outro lado do ambiente, e voltava ao que estava fazendo. A gente estava separado há uns 8 meses, quando eu comecei a sair com alguém sério. Dentro do nosso grupo de amigos, tinha o Caio, que sempre foi legal comigo. A gente começou a conversar mais, e as coisas evoluíram naturalmente. Caio trabalhava com tecnologia e era o completo oposto de Sandro. Ele gostava de sair e se divertir. A gente se dava muito melhor, e não demorou para a gente falar de casamento. Caio me pediu em casamento. Eu disse que sim e a gente marcou a data. Eu tinha o apartamento maior, então Caio se mudou para cá. Durante todo esse tempo, Sandro continuava aparecendo de vez em quando. Mais de uma vez, Caio e eu estávamos num encontro quando isso aconteceu. Caio achou estranho, mas eu garanti para ele que era só coincidência. Ele continuou desconfiado. Algumas coisas dele começaram a sumir, assim como as minhas. Uma foto nossa emoldurada, que ficava no criado mudo, caiu misteriosamente e quebrou. Eu estava começando a achar que alguma coisa podia estar acontecendo. Mesmo assim, eu não conseguia pensar em nenhuma explicação. No entanto, foi Caio quem descobriu a verdade. Tudo explodiu quando a gente encontrou Sandro no cinema. Caio ficou bravo e acusou Sandro de estar perseguindo a gente. Sandro riu, e eu achei que Caio tinha perdido a cabeça por causa de ciúmes. E nós fomos embora na hora. Caio ficou em silêncio o caminho todo para casa. Eu fiquei quieta também. Quando ele finalmente falou, cada palavra fazia sentido. Naquela noite, ele me fez sentar e me fez um monte de perguntas. Ele anotou minhas respostas e revisou tudo por alguns minutos. Quando ele terminou, ele revelou a teoria dele. Quando Sandro se mudou, eu não me preocupei em trocar as fechaduras. Eu não via motivo para isso. Com o tempo, eu esqueci disso, e isso indicou para o Caio que Sandro provavelmente tinha feito uma cópia da chave antes de devolver as originais e entrava no apartamento quando não tinha ninguém em casa. Eu não queria admitir, mas tudo fazia sentido. Era por isso que as coisas mudavam de lugar. Mas como ele sabia sempre onde eu estava? E isso seria respondido no dia seguinte. Caio acordou cedo e desceu até o meu carro. Eu acordei depois dele e preparei um café. Levei uma xícara para ele enquanto ele vasculhava o carro. Eu sentei perto e fiquei observando enquanto ele revistava com todo cuidado cada canto. Ele estava fazendo isso há mais ou menos meia hora quando eu ouvi. Pingo! Ele saiu do banco de trás e correu na minha direção com a mão fechada. Ele abriu a mão e me mostrou um disquinho branco, do tamanho de uma moeda de R$1. Perguntei o que era aquilo. Ele me explicou que era uma versão barata de um rastreador GPS, tipo esses que se compra na internet. Eu não fazia ideia do que era isso. A gente subiu e ele abriu uma página sobre eles. Enquanto eu lia, as coisas começaram a fazer mais sentido. Era assim que Sandro sempre sabia onde eu estava. O mais provável é que ainda durante o relacionamento, ou pouco antes do término, Sandro teve acesso ao meu carro. Se ele tinha guardado uma cópia da chave do nosso apartamento, ele provavelmente guardou uma do meu carro também. E foi aí que ele colocou o rastreador. Com aquilo, ele sempre podia saber onde eu estava. Ele nem precisava me seguir. Eu imagino que ele me vigiava, talvez para ter certeza de que eu não ia conhecer ninguém novo. Talvez ele esperava que eu pedisse para ele voltar para casa, pelos velhos tempos. Eu não consigo nem imaginar as loucuras que passavam pela cabeça dele. E como você pode imaginar, eu estava apavorada e brava ao mesmo tempo. Caio insistiu para eu ligar para a polícia, mas eu resisti. Eu não queria meter Sandro em problemas. Acho que eu não estava com tanta raiva quanto pensei no começo. Talvez fosse alguma coisa antiga que eu ainda sentia por ele.
Pensei nisso por mais 1 ou 2 horas e decidi avisar Sandro que eu sabia o que ele estava fazendo. O Sandro que eu conhecia tinha pânico de ir para a cadeia. Com certeza, se eu o ameaçasse, ele ia recuar. Mais tarde, naquele mesmo dia, eu mandei uma mensagem de texto para ele com a foto da etiqueta. Basicamente, eu jurei para ele que entregaria às autoridades se eu o visse de novo. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de texto simples no meu celular que dizia: "Me desculpe, você nunca mais vai ouvir falar de mim." Ele cumpriu a palavra. Já se passaram quase 2 anos desde aquele dia e Sandro desapareceu completamente da minha vida. Ele apagou a página dele no Facebook, logo depois de mandar o pedido de desculpas, e nunca mais deu as caras. Olhando para trás agora, com a mente mais tranquila, eu entendo que ele provavelmente não tentaria nada violento. Sandro nunca foi um cara agressivo fisicamente. Acho que ele estava confuso, sozinho, tentando criar chances de a gente se esbarrar. Talvez achasse que as coisas voltariam a ser como antes. Pensamento ilusório, mas não ameaçador. Pelo menos é o que eu escolho acreditar. Caio até hoje acha que eu fui branda demais, e ele tem todo o direito de pensar assim. Sinceramente, eu não o culpo. Se eu estivesse no lugar dele, também ficaria desconfiado. Mas essa diferença de visão não abalou o que a gente construiu. Hoje, estamos casados e esperando nosso primeiro filho a qualquer momento. Finalmente vou ter a família que sempre quis, ao lado de alguém que sonha exatamente o mesmo que eu. E isso, no fim das contas, é tudo que importa. Glória era impossível de ignorar. Linda, popular, admirada por todos na faculdade. Quando começamos a namorar, achei que tinha conquistado o mundo. Mal sabia eu que aquela mesma mulher que me fez sentir o homem mais sortudo do universo seria também a responsável por me arrastar para o fundo do poço. Parecia que a gente tinha se conectado desde o primeiro momento e eu rapidamente me convenci de que estávamos destinados a passar o resto das nossas vidas juntos. Eu não disse nada. Naquela época, eu não queria estragar algo bom colocando pressão nela. A gente já estava saindo há mais de 1 ano quando finalmente surgiu o assunto de casamento. Foi Glória quem tocou no assunto. 1 semana depois, comprei um anel e pedi ela em casamento. Ela disse que sim. Não houve hesitação nem dúvida. Ela não deu nenhum sinal de que não estava preparada e começamos a planejar tudo imediatamente. A data foi marcada para a semana seguinte à minha formatura. Eu deixei a maior parte dos preparativos nas mãos de Glória e dos pais dela. Eles não eram ricos, então eu não esperava nada luxuoso, o que para mim estava ótimo. Os meses seguintes passaram voando e antes que eu percebesse, faltavam menos de 2 semanas para o casamento. Mesmo depois de tanto tempo, ainda não havia nenhum sinal do desastre que estava por vir. Eu me certifiquei de que tudo estava indo bem e me responderam que tudo estava ótimo. Voltei a focar na minha formatura que se aproximava e esperava que a semana seguinte fosse a mais feliz da minha vida. Foi aí que eu encontrei o bilhete. Eu tinha ido à faculdade resolver algumas pendências de última hora. Tinha deixado Glória dormindo, mas esperava que ela estivesse acordada quando eu voltasse. Chamei por ela, mas não tive resposta. Procurei pela casa inteira e não a encontrei em lugar nenhum. Pensei que talvez tivesse surgido alguma coisa. Nesses casos, a gente costumava deixar bilhetes um para o outro na mesa da sala de jantar. E dito e feito, quando olhei, encontrei um papel dobrado com o meu nome escrito. E o que eu li quase me matou. Dizia, e eu cito exatamente: "Me desculpa, eu ainda te amo, mas não consigo seguir com o casamento. Percebi que não tenho a menor ideia de quem eu sou. Até eu descobrir isso, não posso me comprometer com ninguém. Vou embora por um tempo e não sei quando vou voltar, se é que vou voltar. Por favor, não venha me procurar, preciso de tempo para me encontrar. Diga aos meus pais que sinto muito por todo o dinheiro que gastaram na cerimônia e que espero poder pagar tudo de volta um dia. Por favor,
Entenda que isso não tem nada a ver com você. Você é um cara legal. Encontre outra garota e forme aquela família de que você tanto falava. Esqueça de mim. É o melhor. Com todo o meu amor, Glória. Liguei para o celular dela, mas ela não atendeu. Tinha que ser uma brincadeira. Não havia outra explicação. Os pais dela ficaram tão surpresos quanto eu. Eles vieram me ver mais tarde naquele mesmo dia e eu mostrei o bilhete. Ligamos para todos os amigos dela, mas ninguém sabia de nada. Embora ela fosse adulta, entramos em contato com a polícia. Pelo menos seria um alívio saber que ela não tinha sido forçada a ir embora contra a vontade dela. Na manhã seguinte, um policial local ligou. Encontraram Glória e ela estava bem. Infelizmente, isso era tudo o que ele podia me dizer. Parecia que ela tinha realmente fugido. Isso foi um choque enorme para todos, mas não podíamos fazer nada. Se era o que ela queria, teríamos que esperar e torcer para que ela caísse em si. Algumas pessoas me acusaram de pressioná-la para casar, mas essa conversa morreu rápido. Por enquanto, não tínhamos outra escolha a não ser seguir em frente sem ela. Eu me agarrei à esperança de que ela voltaria em 1 ou 2 meses. Fiquei em São Paulo e arrumei 2 empregos. Dizer a mim mesmo que ela voltaria tornava as coisas um pouco menos traumáticas. O trabalho se tornou o único foco da minha vida. 18 meses se passaram sem que eu percebesse. Glória continuava sem aparecer. Ela tinha entrado em contato com os pais dela pouco depois de ir embora, mas eles não conseguiram convencê-la a voltar. Algumas garotas tinham me chamado para sair durante esse tempo, mas eu continuava em estado de choque. Qualquer esperança que eu tinha de vê-la novamente tinha desaparecido quase por completo. Então, de repente, ela reapareceu. Mas ela não estava sozinha. Depois de trabalhar semanas fazendo turnos duplos, cheguei em casa exausto. Ao virar na minha rua, vi o carro de Glória estacionado na entrada. Eu não tinha certeza se era real. Esfreguei os olhos várias vezes, mas o carro continuava lá. Uma energia renovada percorreu meu corpo. Não me lembro de mais nada, além de correr a toda velocidade para dentro de casa, gritando o nome dela enquanto corria. Ela se levantou da cadeira quando eu entrei. O sorriso lindo dela iluminou a sala escura. A alegria que senti naquele momento é indescritível. Mas a alegria mal estava começando. Ao lado dela, no sofá, havia uma linda menina loira, a imagem cuspida de Glória. Eu peguei Glória nos meus braços e a abracei com medo de soltar. Depois olhei para aquela garotinha. Glória era claramente a mãe dela, mas por um breve instante eu me senti confuso. Quem era o pai da criança? Eu não me atrevia a ter esperanças. Não podia ter tanta sorte. Olhei para ela timidamente e comecei a perguntar. Não consegui terminar meu pensamento. Minhas palavras engasgaram e meus olhos se encheram de lágrimas, e eu só consegui apontar. Sim, ela é sua. Nenhuma palavra jamais soou tão bonita para mim. Abracei Glória com mais força do que nunca, temendo que se eu a soltasse, tudo desapareceria em um instante e eu ficaria sozinho naquela sala. Qualquer raiva que eu pudesse ter tido evaporou no momento em que a vi. Suas desculpas não importavam em nada, e ter meu amor de volta apagou qualquer dor que eu tivesse sentido durante sua ausência. Enquanto eu segurava minha incrível e maravilhosa filha, Glória me contou o que tinha feito todo esse tempo. Para ser sincero, eu não ouvi quase nada. Eu estava tão feliz que naquele momento nada importava mais do que nós 3. Embora eu não tenha mencionado na hora, eu me perguntava se o retorno dela significava que ela queria se casar, afinal. Decidi guardar isso para mim por enquanto. Teríamos muito tempo para discutir isso mais tarde. Por enquanto, eu me certifiquei de que minha casa fosse confortável para as minhas mulheres. Os pais de Glória enlouqueceram, comprando tudo relacionado a bebês que conseguiam imaginar. Tudo o que eu tinha que fazer era continuar trazendo dinheiro para casa. Cada segundo que eu passava fora parecia uma tortura, mas agora eu tinha uma família.
Estava disposto a fazer qualquer coisa para sustentá-las. Cerca de 2 meses se passaram e a vida parecia perfeita. Glória se revelou uma ótima dona de casa. Ela preparava meu café da manhã todas as manhãs e tinha o jantar pronto à noite quando eu chegava. Era exatamente como tínhamos imaginado, e eu deveria saber que não podia durar. Um dia cheguei em casa do trabalho como de costume. Quando entrei na sala de estar, Glória estava no sofá e um homem que eu não conhecia ocupava minha cadeira. Eu não o conhecia. No entanto, havia algo familiar em seu rosto. Glória o apresentou como Augusto. Ela não conseguia me olhar nos olhos, nem me beijar no rosto como costumava fazer quando eu chegava. Era evidente que algo estava errado. Me aproximei devagar e perguntei por que ele estava ali, e nenhum dos dois soube responder. Isso me deixou nervoso e eu levantei a voz. Perguntei novamente. Augusto cerrou a mandíbula. Glória se levantou e começou a me contar como ela havia realmente passado todo aquele tempo. Quando ela fugiu, planejava ficar com uma amiga em Curitiba. Esse arranjo durou pouco tempo, porque essa amiga agora morava com um traficante de drogas, e ambos eram viciados. O namorado era muito paranoico e não confiava nela, chegando a acusá-la de ser uma informante. Ela abandonou essa situação depois de algumas semanas e foi morar numa pensão simples. Começou a procurar emprego, mas não encontrou nada. Havia passado 1 mês e ela afirmou que uma mistura de arrependimento e incapacidade de se sustentar a levou a decidir voltar para São Paulo. Ela estava prestes a voltar quando fez amizade com uma garota num posto de gasolina em Curitiba, que conseguiu uma vaga de frentista para ela no mesmo lugar. Como as coisas tinham melhorado, ela decidiu ficar por ali mesmo. Enquanto trabalhava à noite no posto de gasolina, ela conheceu Augusto. Eles se apaixonaram e ela acabou indo morar com ele. Pouco depois, ela descobriu que estava grávida. Eles conversaram e decidiram se casar. A família dele começou a fazer os planos para o casamento. Desta vez, no entanto, ela foi até o fim. Pouco depois, a filha deles nasceu. Segundo ela, Augusto nunca questionou a paternidade. Era algo tido como certo. A vida deles era normal. Ambos os pais trabalhavam. Enquanto isso, a mãe de Augusto cuidava feliz da menina durante o dia. O único problema era que Glória sentia falta da família e queria voltar. Ela pensou que podia fazer o mesmo que tinha feito comigo e iria embora sem mais explicações, além de um breve bilhete. Ela esperou Augusto sair uma manhã, pegou a filha, entrou no carro e desapareceu. O resto você já sabe. Provavelmente você pode imaginar minha reação ao ouvir isso. Eu queria gritar, mas nossa filha dormia no quarto ao lado. Cada vez que eu levantava um pouco a voz, Augusto fechava os punhos como se quisesse brigar. Seria de se pensar que ele estaria com tanta raiva quanto eu. Finalmente perguntei qual era o problema dele. Eu não tinha intenção de brigar por causa dela. Ele começou a me dizer que sabia que eu costumava agredir fisicamente Glória e que ele não ia permitir isso. Mesmo depois de tudo, fiquei em choque. Eu não conseguia falar. Olhei para Glória. Ela estava de cabeça baixa, como uma criança que foi pega pelos pais fazendo algo errado. Finalmente, consegui pensar com clareza e perguntei se ela ia contar a verdade para ele. Ela ficou em silêncio. Então eu mesmo contei. Ele podia perguntar a qualquer um que nos conhecesse. Nenhum deles me acusaria de ter levantado a mão para ela, nem mesmo uma vez. Acho que pelo comportamento dele, ele percebeu que ela tinha mentido para ele. E então, tudo ficou claro. Agora tudo fazia sentido. Era o rosto dele que eu via na menina, mas tinha me convencido de que ela puxou minha família. Eu estava tão feliz por Glória estar em casa que me enganei, acreditando que aquela pobre menina era minha. Augusto tinha sido enganado tanto quanto eu. Eu não o culpei. E em vez de deixar as coisas saírem do controle, perguntei o que ele queria fazer. Eu não queria mais ter nada a ver com Glória, e deixei isso claro para ela.
Augusto devia estar ainda um pouco apaixonado por ela, porque estava ansioso para levar Glória e sua filha de volta para Curitiba com ele. Eu não dei a ela nenhuma opção sobre isso. Sinceramente, naquele momento, eu não me importava se ela morresse em uma valeta. Eu só queria que ela fosse embora. Ela sabia que suas opções eram limitadas. Então, aceitou voltar com Augusto. Eles rapidamente juntaram tudo o que podiam e foram embora. Dei uma última olhada naquela menina linda e desejei boa sorte a Augusto. Isso foi em 2004. Sem dúvida, minha vida mudou muito desde então. Mudei-me para Belo Horizonte e me apaixonei pela que agora é minha esposa. Formamos uma grande família juntos. Criamos 2 meninos maravilhosos e acolhemos animais abandonados. Eu não mudaria nada na vida que construí. Hoje, quando olho para meus filhos, agradeço por ter escapado daquela armadilha. Construí algo real, sólido, honesto. Mas tem noites em que acordo pensando naquela menininha de olhos claros. Ela deve ter uns 20 e poucos anos agora. Será que cresceu parecida com o pai? Será que Glória finalmente aprendeu a ser mãe? Ou será que aquela criança virou só mais uma vítima da mulher que um dia eu jurei amar para sempre? Eu sei o quanto parece absurdo o que estou prestes a contar, mas, naquele momento, pareceu ser a única maneira de resolver aquele problema. Qualquer um que esteve numa situação parecida provavelmente entende meu ponto de vista e talvez antes das redes sociais alguém pudesse desaparecer. Mas hoje em dia tem muitos olhos em cima da gente. Se você deixar passar um pequeno detalhe, o plano vai por água abaixo. Foi uma tia que descobriu meu truque. Em defesa dela, vou dizer que ela não fez de propósito. Ela vivia em outro país há tanto tempo que acho que nós simplesmente tínhamos esquecido dela. Por isso, se algum dia você tentar o que nós tentamos, garanta que cobriu todos os ângulos possíveis. Acho que já deixei vocês na expectativa por tempo suficiente. O plano misterioso do qual eu estava falando era fingir minha própria morte. Eu não fiz isso pelos motivos que você deve estar pensando. Eu não era um fugitivo. Eu não tinha desviado dinheiro do meu trabalho. Não havia uma razão simples. Eu tinha uma ex-namorada maluca que tinha transformado minha vida e a da minha família em um inferno por quase 4 anos. Minha história vai ser diferente da maioria dos caras. Eu sabia onde estava me metendo. Helena sempre foi uma garota intensa. Ela nunca fazia as coisas pela metade. Se bebia, não parava até desmaiar. A dieta dela era sempre planejada até a última caloria. Essa era a característica que eu mais gostava nela. A vida nunca era chata quando ela estava por perto. Eu nunca me senti mais vivo do que quando estava com ela. Essa personalidade também tinha suas desvantagens, mas na época eu achava que conseguiria lidar com isso. O primeiro ano foi ótimo, mas então a mãe dela morreu. Helena parecia ter uma relação ruim com a mãe quando ela estava viva. Era de se esperar que ela ficasse um pouco triste, mas nada exagerado. E acabou sendo o completo oposto. Desde o momento em que recebeu a notícia, ela ficou arrasada e permaneceu assim por mais de 1 ano. Eu imaginei que ela se sentia culpada por como tinha deixado as coisas e que essa era a única razão para seu luto extremo. Desde então, descobri que a forma de pensar dela não tem um fio lógico real. Para ela, tudo é emoção. E durante esse período, fiz o possível para desempenhar o papel de namorado compreensivo. Mas ela me tratava mais como um incômodo do que como seu parceiro. Um dia, finalmente, eu me cansei e fui embora. Acho que ela nem percebeu. Eu já tinha seguido com minha vida e saído com algumas garotas antes de ter notícias dela. Ela não estava feliz. Me acusou de todo tipo de coisas terríveis. Nenhuma delas era verdade, claro. E parecia que ela só precisava descarregar sua frustração em mim e seguir em frente. Desliguei e deixei a ligação para trás. Parecia que ela finalmente ia me deixar em paz. Ela permaneceu em silêncio por alguns meses. Minha vida estava indo bem,
até que recebi uma mensagem de texto da minha mãe com um link. Cliquei no link e me levou a uma página intitulada "Meu nome completo é um abusador em série". A página era um textão escrito pela própria Helena, descrevendo todas as coisas terríveis e absurdas que eu supostamente tinha feito a ela e a outras garotas. Fiquei tão furioso que liguei para ela imediatamente. Assim que ouvi o tom da voz dela, soube que tinha feito besteira. Ela disse que retiraria a página se eu voltasse com ela. Isso me deixou ainda mais irritado e eu desliguei. Acontece que ela estava gravando a ligação inteira. Eu só descobri isso depois, quando ela publicou na página. Ela tinha editado tudo para ficar como a vítima da história, e eu como o vilão. Tive que contratar um advogado. Ele entrou em contato com ela e a notificou para retirar a página ou nós a processaríamos. Não tivemos notícias por um tempo e parecia que teríamos que seguir com o processo, mas ela retirou a página no último minuto. Eu ainda não tenho ideia de quanta gente viu aquela porcaria, mas ela manteve um link para ela em sua página do Facebook por quase 8 meses. Deveria ter terminado aí, mas Helena estava apenas começando. Como eu disse, ela nunca faz nada pela metade. Seu próximo ataque foi contra o negócio dos meus pais. Ela começou a dar avaliações ruins em todos os sites de avaliação que conseguiu encontrar, e nós não podíamos fazer nada. Alguns dos sites foram compreensivos, mas se recusaram a removê-las. O negócio finalmente se recuperou, mas enquanto isso, muito dano havia sido feito. As avaliações negativas eram apenas algo para ela se manter ocupada enquanto esperava seus verdadeiros alvos aparecerem. Apesar de pedir às garotas com quem eu saía para não publicarem fotos minhas em suas redes sociais, algumas não me ouviram. Elas se tornaram vítimas da guerra de Helena contra mim. Ela devia ter algum plano importante, porque assim que uma amiga ou uma nova conquista publicava uma foto minha, Helena caía em cima. O ataque era sempre o mesmo. Começava insultando a garota de todas as formas possíveis. Se isso não funcionasse, contava à vítima mentiras sobre como eu era uma pessoa ruim. No final, a garota sempre terminava comigo e apagava qualquer foto que tivesse publicado. Helena não dava sinais de desistir. Tinham se passado quase 4 anos e ela continuava criando novas estratégias toda semana. Minha família decidiu que precisávamos fazer algo drástico. Se eu não estivesse mais por perto, talvez ela deixasse sua vingança de lado. O plano foi colocado em ação e todos os nossos conhecidos se envolveram. Só funcionaria se todos fizessem sua parte. Finalmente, o dia chegou. Minha mãe publicou um anúncio em seu Facebook dizendo que eu tinha morrido em um acidente de carro no dia anterior. Eu me mantive fora de vista e só falei com os que estavam envolvidos no plano. Não demorou muito para Helena aparecer. Ela expressou sua tristeza à minha mãe e depois ficou em silêncio. Parecia que ela tinha acreditado. Todas as avaliações negativas começaram a desaparecer, assim como todas as publicações horríveis que ela tinha feito sobre mim nas redes sociais. Tudo parecia estar indo bem. Meses se passaram e comecei a pensar que logo poderia levar uma vida nova, mais normal. Todo mundo continuava vivendo como se eu estivesse morto. Passaram-se 11 meses e o plano tinha funcionado perfeitamente. Helena não estava em lugar nenhum. Minha tia Roberta tinha se mudado para outro país há mais de 15 anos. Ninguém da família tinha falado com ela desde então, e ela nunca soube usar um computador. De repente, ela apareceu no Facebook. Quando viu o anúncio, ficou louca. Ela não tinha a menor noção daquele teatro. Se somarmos a isso sua total falta de conhecimento de informática, tudo o que tínhamos construído foi destruído rapidamente. Minha mãe tentou incluí-la no plano, mas em vez de responder pelo aplicativo de mensagens, ela publicou tudo para todo mundo ver. Não era a história toda, mas alguém tão astuto como Helena podia deduzir tudo em pouco tempo. Ela começou a fazer perguntas, o que levou a mais mentiras.
No final, sem um atestado de óbito real, fomos forçados a admitir a derrota. Mesmo assim, não acho que a tia Roberta entendeu o que tinha feito, e eu não tenho rancor dela. Para começar, era uma ideia maluca. Agora que a farsa tinha vindo à tona, Helena renovou seu ataque difamatório contra a família. Ela provavelmente tinha 100 ou mais contas falsas dedicadas a nos perseguir. E cada vez que eu conseguia derrubar uma, apareciam mais duas. Virou um trabalho de tempo integral. Eu estava começando a pirar, mas algo estranho aconteceu. Um dia não havia mais contas falsas. Eu presumi que era uma nova tática e me preparei para o impacto. Por alguma razão, ela começou a perder o interesse em mim. Não me entenda mal. Fiquei feliz em ver isso. Mas depois de lidar com isso por anos, fiquei muito desconfiado. Levei vários meses para descobrir o que estava acontecendo. Começaram a aparecer fotos de um novo homem em suas redes sociais. Quando ela publicou o post anunciando seu noivado, eu contive minha alegria. Eu desconfiava tanto dela que paguei um amigo em comum para ir ao casamento só para ter certeza. 3 anos depois, ainda guardo a mensagem no meu telefone. É verdade. Posso confirmar que eles se casaram hoje às 3h15 da tarde. Deus é realmente grande. Junto com a mensagem vinha uma foto do casal feliz se beijando no altar. Posso prometer a vocês que aquele dia foi muito mais feliz na nossa casa do que na deles. Mostrei aos meus pais logo depois de ler. É a única vez na minha vida que vi meu pai chorar. O pesadelo tinha finalmente acabado. Mesmo assim, hesitei em baixar a guarda completamente. Continuei monitorando as postagens de Helena e procurando contas falsas regularmente. Depois de 6 meses, finalmente relaxei. Na última vez que verifiquei, o casal estava esperando o primeiro filho. Posso dizer sinceramente que desejo a eles toda a sorte do mundo. Que seu casamento seja longo e próspero. Não estou brincando. Até hoje, eu ainda vivo com um medo constante. O medo de que o casamento dela fracasse e eu volte a ser o alvo daquela raiva. Agora que tenho minha própria família, a pressão seria insuportável e eu temo fazer algo de que possa me arrepender. Pelo bem de todos que amamos, eu só espero que ela continue focada no presente e valorize a segunda chance que a vida ou Deus deu para todos nós. A garota que me fez perder totalmente o controle se chama Sabrina, e olhando agora, esse nome combina perfeitamente com ela. Quando conheci essa garota, eu era um cara de 23 anos, desempregado e sem rumo na vida. Passava meus dias jogando videogame e conversando com gente estranha na internet. Sempre fui meio impulsivo, fazendo as coisas sem pensar direito nas consequências. Num desses dias à toa, saí para ir na lanchonete comprar algo para beber e uns aperitivos. Tinha uma garota nova atendendo no caixa. Ela puxou o assunto comigo. A gente conversou por uns minutos e ela pareceu bem interessada. Nos dias seguintes, voltei lá algumas vezes. A gente trocava umas palavras, dava umas risadas. Depois de umas 2 semanas assim, ela me chamou para ir na casa dela. Fiquei confuso. Eu não sou um cara bonito e isso mexe com a minha autoestima. Achei que ela estava zoando comigo, mas ela me ligou de verdade. Fiquei surpreso quando vi o número dela no meu celular. Já estava anoitecendo quando ela ligou. Isso me fez pensar que talvez eu fosse ser roubado ou agredido quando chegasse lá. Mas fui mesmo assim. A casa ficava num bairro legal de classe média, não muito longe do meu. Era uma casa muito boa e estava em ótimo estado. Mesmo assim, me preparei para a pancada que esperava levar quando a porta abrisse. Mas em vez disso, Sabrina me cumprimentou, me convidou para entrar e me apresentou para a família dela, um por um. Todos eles foram muito simpáticos e acolhedores. Pensei que tinha entrado numa realidade alternativa. A família estava prestes a sentar para jantar e me convidaram para me juntar a eles. Eu não tinha um jantar de família de verdade desde que era bem novo.
Então aceitei, feliz da vida. Fiquei muito surpreso quando eles deram as mãos para rezar. Era uma coisa que eu achava que só acontecia em filme. Não sabia muito bem o que fazer, então só imitei eles. Dali em diante, tudo foi mais normal. O pai de Sabrina me fez algumas perguntas básicas sobre mim. Tentei responder o melhor que pude, e o resto do jantar continuou mais ou menos assim. Um dos membros da família falava sobre o seu dia, enquanto os outros escutavam com atenção. Tudo era bem no estilo daquela cena de novela das 6, e eu até que gostei bastante. Depois do jantar, Sabrina e eu sentamos na sala de estar e nos conhecemos melhor. Não rolou nada físico, e me interessei pelo que ela tinha a dizer. Descobri que garotas como ela eram muito raras hoje em dia. Queria saber o que fazia dela tão especial. E um pouco antes das 11 da noite, os pais de Sabrina deram a entender que era hora de eu ir embora. Eu ainda tinha muito o que aprender, mas achei que tinha tempo. Estava decidido a não estragar tudo. Então agradeci pelo jantar agradável e fui para casa com uma música no coração e um frio na barriga, por mais brega que isso possa soar. Mas pela primeira vez na minha vida, senti que estava me apaixonando. Os 8 meses seguintes juntos foram um paraíso. Me tornei parte da família, em tudo, menos no nome. Tudo ia bem, exceto por um pequeno detalhe. Intimidade era impossível. A gente flertava, mas quando chegava a hora de passar para a ação, ela me rejeitava. Nenhum de nós dois tinha muita experiência, mas estava claro que ela tinha quase nenhuma. Era uma situação extremamente frustrante. Fiz o meu melhor para ser compreensivo. Tentei conversar, tentei esperar, tentei entender. Mas com o passar dos meses, a frustração foi crescendo dentro de mim. Cada rejeição pesava mais que a anterior. Depois de tentar tudo o que podia para convencê-la, cheguei no meu limite. Na vez seguinte que ela me rejeitou, explodi. E não é isso que você está pensando. Isso foi sério. Minha frustração virou um episódio de gritaria total. Mesmo enquanto estava acontecendo, queria que parasse, mas não conseguia mais me segurar. Sabrina, claro, estava chorando sem parar. Só consegui pensar em sair correndo da casa e ir embora. Tentei ligar e pedir desculpas assim que cheguei em casa, mas ela não quis falar no celular. Não sei se ela tinha contado para alguém o que tinha acontecido, mas o irmão dela, que atendeu minha ligação, não foi nada legal comigo. Não tinha muito o que eu pudesse fazer. Imaginei que podia dar uns dias para ela e que então ela ouviria o que eu tinha a dizer. Mas não foi assim. Quando liguei de novo, o pai dela se recusou a me deixar falar com ela. Com certeza ele sabia de alguma coisa, porque ele estava claramente furioso. Me chamou de decepção e de lixo mais de uma vez. Odiava a ideia de decepcionar ele. Então, pedi desculpas. Ele agradeceu, mas pelo tom de voz dele, percebi que ele não estava nem um pouco mais contente. Falam que o tempo cura todas as feridas. A única coisa que eu podia fazer agora era esperar e torcer para Sabrina me ligar. Passaram várias semanas sem nenhuma notícia dela e eu estava ficando louco. A única coisa que queria era ouvir a voz dela e dizer o quanto sentia muito. Cada dia sem ela parecia uma eternidade. Finalmente, não aguentei mais. Dirigi até a casa dela e bati na porta. E o irmão dela saiu para me atender. O irmão disse que Sabrina não queria falar comigo. Não sabia se era decisão dela ou da família, e minhas emoções estavam saindo do controle. Naquele momento, implorei para ele me deixar vê-la e isso só deixou ele mais furioso. Antes que eu percebesse, a gente estava empurrando um ao outro. A discussão virou briga física rapidamente. A coisa saiu do controle e eu acabei derrubando ele no chão. Dei uns empurrões nele quando estava caído, tentando passar pela porta. Foi quando o pai dela saiu. Ele gritou para eu parar. Saí do meu transe e percebi o que estava fazendo. Como de costume, entrei em pânico e fugi no meu carro. Desde então, tem sido 7 dias de puro inferno. Estou me escondendo, com medo de ser preso. Tudo de bom na minha vida foi arruinado e não tem chance de recuperar. Tomei uma decisão.
Fugir dos meus problemas não é mais uma opção. Passei esses dias pensando no que fiz e percebi que só piorei tudo correndo. Quanto antes eu resolver isso, mais cedo vou poder tentar consertar as coisas. Tenho quase certeza de que Sabrina e a família dela não têm o menor interesse em ouvir o que tenho a dizer. Escrevo isso na esperança de que alguém que ela conhece compartilhe com ela. Também quero que outros escutem a minha versão da história. A mídia tende a distorcer as coisas, e assim que conseguir postar isso, vou me entregar na delegacia de manhã. Só rezo para que os tribunais tenham piedade de mim. Não tenho nenhum problema em fazer o que for preciso para provar para todo mundo o quanto sinto muito. Não era minha intenção machucar ninguém. Simplesmente perdi o controle das minhas emoções, como sempre fiz na vida. Não importa o que aconteça agora, e mesmo que ela nunca me perdoe, só posso desejar que Sabrina encontre toda a felicidade que merece. Sei que não faço mais parte disso. Sei que estraguei a única coisa boa que tinha, e vou ter que conviver com isso pelo resto da vida.